Bem-vindo ao programa Direito e Globalização. Este programa é uma realização da sua TV aberta de São Paulo. E você pode assistir esse programa no canal 9 da NET, 72 ou 99 da TVA, ou ainda no 186 da TVA Digital. Também pode, na versão da internet, pelo site www.ultimainstancia.com.br. E hoje nós temos dois importantes convidados, não é isso mesmo, Cantor? É isso mesmo, Martinho, hoje para tratar de um tema extremamente atual, extremamente relevante, que é parceria público-privada. Dois ilustres convidados, Dr. Márcio Camaruzano, que é advogado de São Paulo, doutor em Direito do Estado pela PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor de Direito Administrativo do curso de bacharelado da PUC, também professor de Direito Urbanístico e Ambiental do curso de pós-graduação da PUC, coordenador do curso de especialização em Direito Administrativo da PUC de São Paulo, chefe do Departamento de Direito Público da mesma universidade e presidente do IBDE, Instituto Brasileiro de Direito do Estado. Foi conselheiro da OAB, Seção de São Paulo, por 6 anos e membro do Conselho Curador da Escola Superior de Advocacia da OAB de São Paulo. Conosco também o Dr. Luiz Tarcísio Teixeira Ferreira, advogado, militante de São Paulo, mestre em Direito do Estado pela PUC e doutorando em Direito Constitucional também pela PUC. Professor das Faculdades de Direito da PUC de São Paulo e Sorocaba desde 1987. Foi também secretário dos Negócios Jurídicos do município de São Paulo, vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil de 1998 a 2000. E é atualmente sócio de Tojal, Teixeira Ferreira Serrano e Renault, advogados associados, consultor de várias obras jurídicas e autor de diversos trabalhos jurídicos. Um currículo desse é a responsabilidade nossa de entrevistar. Temos que ter muito cuidado aqui. Eu vou começar aqui com o Dr. Luiz Tarcísio. Bom, inicialmente, grato pela sua visita ao nosso programa. E gostaria de pudesse explicar para o público de casa o que vem a ser essa PPP. Muito obrigado, Martins. Muito obrigado, doutor Fábio. Um prazer enorme estar aqui no programa. Agradeço a esse canal difusor de cultura jurídica, isso é tão importante no país, não é? Agradeço pela presença do professor Márcio Camaruzano, meu ilustre professor, doutor pela PUC de São Paulo, a quem me honra muito ser amigo, não é? E ter dividido algumas coisas, como por exemplo a Comissão de Meio Ambiente da OAB num certo período. Pois bem, respondendo rapidamente a tua pergunta, Martins, PPP, parceria público-privada, é um instituto que deriva aí do direito saxão e hoje vem sendo muito falado, né, muito debatido, porque parece que chega como proposta de solução de todos os problemas que o país atravessa. A panaceia de todos os males. Esse é um problema. Mas pelo menos ele chegou dessa maneira. A lei da PPP disse, não, mas agora, aprovada, o chamado marco regulatório da lei das PPPs, resolveram-se todos os problemas do país. E por acréscimo ingressando no primeiro mundo. O que não me parece nem automático e não me parece que vai acontecer desta maneira. Em primeiro lugar, a gente precisa alertar para o seguinte, o que seria isto? O que seria uma parceria público-privada? Não é? Porque hoje a gente vê o governador, não sei aonde, aí dizendo, olha, nós vamos resolver o problema tal através de uma PPP. Nosso ministro das Comunicações disse, não, nós vamos resolver o problema da TV pública através de uma PPP. O governador Serra resolve o problema através de uma PPP. O que é uma PPP? Não é? E como é que isso resolve efetivamente o problema? Não é? E, na verdade, uma PPP não é nada mais do que uma concessão de serviço público. Não é? Em moldes um pouco diferentes. Ou seja, quando o Estado está diante da prestação de um serviço público que pode ser realizado pela iniciativa privada, de modo que seja explorado através de tarifa, ou seja, um serviço público autossustentável, o Estado pode prestá-lo por intermédio de uma pessoa privada, que se remunera pela cobrança da tarifa, esse serviço público deve ser objeto de uma concessão, ou seja, pode ser repassado por licitação a um concessionário privado, que o prestará apenas em nome do Estado. Quer dizer, a prestação é privada de um serviço que é público e continuará sendo público. Assim também acontece com a parceria público-privada. Mas qual é a diferença entre ambas? A diferença entre ambas é que determinados serviços, quando não podem mais ser explorados, ou porque, pela natureza deles, não pode mais ser explorado e remunerando-se exclusivamente ou principalmente pela tarifa,
tendo o Estado que aportar recursos para subsidiar esses serviços, isso é uma parceria público-privada. Ora, nas concessões comuns, exatamente porque o serviço ele é autossustentável, o concessionário se remunera pela tarifa. Nesse mesmo caso, o risco do concessionário é bastante menor. Portanto, é dele o risco da exploração empresarial daquele certo serviço. Agora, doutor Tarcísio, me desculpe fazer uma pergunta, interromper sua brilhante exposição, mas o que sugere, ouvindo o senhor falando aqui, comentando esse assunto, me parece que nós estamos vivendo um momento onde o Estado cada vez fica um Estado menor, um Estado mínimo. Parece que o Estado está se retirando da cena e, em seu lugar, está surgindo, as empresas estão ocupando um espaço que anteriormente era um espaço público. Houveram inicialmente, as privatizações. Então, vários e vastos setores da economia foram privatizados. Sim. E disse que com isso iria aumentar a eficiência do Estado. Perfeito. E não vi, pelo menos aqui eu não constato isso, eu não vi que o Estado tenha melhorado sua eficiência. Pelo contrário, o que eu tenho visto nesse programa, as pessoas debatendo, conversando normalmente, é que o Estado tem piorado a oferta de seus serviços. Isso, em geral, não é culpa desse ou daquele governante, mas em geral. Agora nós vemos a PPP, ou as PPPs, como queira, que seria também a solução de todos os males pela falta de investimento do Estado. Mas será que a gente não está caindo outra vez? Eu fiz essa construção para perguntar, será que nós não estamos caindo outra vez numa metáfora, num sonho que não vai se realizar ao final? Pego dessa pergunta para, apenas concluindo o primeiro raciocínio, chegar nela. Tá bom, vamos lá. Porque eu chegaria inevitavelmente. O fato é que a PPP, na verdade, ela se presta àqueles serviços em que a possibilidade de exploração econômica autossustentável não ocorre. Ou seja, aí, exatamente porque o risco do concessionário é muito maior, o regime dessa concessão lhe é também mais favorável ao parceiro privado, tá certo? Do que ao concessionário de serviços públicos comuns. Acontece que existe uma diferença, essa é a grande questão, existe uma diferença fundamental entre o regime jurídico de uma PPP, em que os riscos são divididos entre o parceiro público e entre o parceiro privado. Quer dizer, o risco da remuneração pelo parceiro público ao parceiro privado é quase que inexistente. Existe uma série enorme de garantias possibilitadas pela lei ao parceiro privado, pelo poder público, tá certo? Coisas que não são admissíveis nas concessões comuns. Por quê? Porque nas concessões comuns ela se remunera, como se diz, pela tarifa e ela é fonte suficiente para o retorno do capital investido. Pois bem, voltando agora à sua pergunta, o que me parece exatamente é o seguinte. Primeiro, colocou-se na PPP essa ideia de que isso é uma panaceia, não é? Isso rigorosamente não corresponde à verdade. Primeiro porque o Brasil tem muito pouca experiência, eu tenho insistido nisso, o Brasil tem apenas 12 anos, não é, de exploração razoável do sistema de concessão ordinário, sistema da Lei 8987 de 95. A nossa lei de concessões só veio em 1995. Nós temos 12 anos de experiência em concessões ordinárias de serviço público. Nós nem bem esgotamos esse potencial inteiro, tá certo? Que aqui nós não estamos falando em privatização, né? Em concessões, nós estamos falando em prestação por pessoa privada, portanto o serviço continuar público. É o contrário das vendas das empresas estatais, como aconteceu no sistema Telebrás, etc. Não é o caso. Nós estamos falando em prestação de serviço público, não diretamente pelo Estado, mas por concessionário. Ora, o fato é que nas concessões nós não exploramos esse potencial. Existe uma enormidade de serviços públicos que ainda são passíveis ou de exploração adequada pelo Estado, ou ainda de concessão sob o regime normal, comum da Lei 8987. Hoje o que a gente tem, o Dr. Márcio Camaruzano está aqui, ainda temos tão pouca experiência que as praças de pedágio, por exemplo, em vários estados do país ainda são tomadas, não é? Às vezes com apoio governamental. Não é? Quer dizer, a Europa viveu mais de 150 anos, tá certo, de regime de concessões. As PPPs na Europa, elas só apareceram ao final, não é? Quando a possibilidade de exploração de serviço público pela iniciativa privada já quase não havia. E, portanto, impunha-se que adotasse, ou que se dotasse, não é, um novo regime mais favorável, porque os serviços públicos rentáveis, autossustentáveis, já quase não existiam, já estavam todos eles. Agora, eu queria saber, doutor Márcio Camaruzano, se o senhor vê a perspectiva de que a parceria público-privada, quer dizer, o Martim colocava que há
expectativa de que isso possa resolver os problemas brasileiros. O senhor acredita que isso pode efetivamente avançar na qualidade do serviço público, no avanço do serviço público, na ampliação dos serviços públicos? Isso vai ser útil mesmo para o Brasil, ou é uma incógnita ainda? Não há. Bom, em primeiro lugar, eu me permito também agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui hoje para trocar algumas ideias a respeito dessas matérias da maior relevância, especialmente em companhia do professor Luiz Tarcísio, amigo de longa data. Mas, respondendo à sua indagação, o que eu observo é o seguinte: além de concordar com o que o professor Tarcísio acaba de dizer, a ideia de parcerias público-privadas, em primeiro lugar, sugere algo completamente novo, no sentido de atrair capitais privados e o esforço da empresa privada para prestar aquilo que é de titularidade do Estado. Como já foi dito, todo e qualquer contrato administrativo implica uma parceria entre o setor público e o setor privado. Já se dizia há muito tempo que o contratado particular, contratado pela administração, firma com ela um contrato em que ele aparece como um colaborador, com vistas à realização do interesse público. Nós temos os contratos em geral do regime da 8666 de 93, que é a Lei Geral de Licitações e Contratos. Nós temos o regime da Lei 8987 de 95, que é a lei especificamente de concessões e permissões de serviço público, e nós temos agora a Lei das Parcerias Público-Privadas, que significa o quê? Um regime jurídico parcialmente diferenciado do já existente, no que diz respeito à outorga de concessões propriamente ditas, na acepção técnica do termo, que são as denominadas concessões patrocinadas, e rotular de concessão administrativa, o que na realidade o poder público também já vinha fazendo, que é contratar serviços de terceiros. O que é que muda com o regime jurídico? Na realidade são maiores garantias para o parceiro privado, para com isso pretender estimular o aporte de recursos de fora. Agora, doutor Márcio, é apenas isso. Esse aporte, o senhor pegou uma questão que eu tenho dúvida e não conheço, e por isso lhe indago. Esse aporte de recursos pode ser com empresas internacionais ou somente com empresas locais? Pode ser com empresas internacionais, como de resto sempre pôde haver licitação internacional, mesmo do regime da 8987. A questão é a seguinte: se diz que o parceiro, especialmente um investidor de fora, precisa de uma segurança jurídica maior com relação à estabilidade das relações, prazo dilatado de vigências de contrato e garantias especiais para evitar aquilo que se denomina dizer calote da administração pública. Desculpe interromper, doutor Márcio, mas esse tema nós trataremos no próximo bloco do programa Direito e Globalização. Até lá. Estamos de volta no programa Direito e Globalização, hoje tratando sobre o tema de parcerias públicas e privadas. Eu tinha interrompido o doutor Márcio no bloco anterior, agora vamos retomar o assunto. Doutor Márcio, com a palavra, por gentileza. Bom, eu estava dizendo que a lei das parcerias público-privadas atribui um regime jurídico parcialmente diferenciado para o parceiro privado. E exatamente na busca de investimentos, especialmente de fora, pretendeu dar maior segurança jurídica para o parceiro privado, especialmente consistente em prazos bem dilatados de vigência dos contratos e garantias que façam com que o parceiro privado não fique o tempo inteiro com o receio de que o poder concedente, o Estado brasileiro, lato sensu,
não fica com receio que o poder concedente não venha a honrar com os compromissos assumidos. Isso tem servido de estímulo para esses investimentos, para a celebração de parcerias público-privadas? É algo muito novo, porque foi criado, por exemplo, o Fundo Garantidor, que permite, em rigor, até mesmo a constrição de bens oriundos do patrimônio público para saldar os compromissos financeiros do Estado. Mas, doutor Márcio, uma pergunta nesse momento, nesse exato momento. Mas isso não iria ferir o princípio da igualdade? Porque os credores hoje do Estado têm que fazer a fila para receber os precatórios. Agora, esse fundo que o senhor menciona, coloca na frente, cria uma categoria especial de credor perante o Estado brasileiro. É exatamente isto que alguns de nós, como o professor Tarcísio e eu, estamos dizendo há muito tempo. Quer dizer, é preciso verificar se há sustentabilidade constitucional no regime instituído pela lei das parcerias público-privadas. Nós agora temos o quê? Um cenário em que nós podemos ter contratados, na grande maioria, de quinta categoria e contratados privilegiados, com um fundo garantidor que, inclusive, custeia o próprio sistema constitucional de execução contra a fazenda pública. Por exemplo, não haveria necessidade de correrem o risco de ter que submeter à fila dos precatórios, porque o fundo garantidor exatamente propiciaria que recursos e bens oriundos do patrimônio público servissem para honrar os compromissos assumidos pelo Estado, eventualmente inadimplente. Isso me parece que poderia estabelecer até uma concorrência, uma migração de modalidade de contrato, né? Quer dizer, para perderem os investidores o interesse pela concessão pura, comum, porque ele não tem garantia, apesar de ter maior rentabilidade e menor risco, no risco ele não tem solução para recebimento, ao passo que na PPP ele... Esse é um aspecto bastante importante, só para retomar. Claro. O problema é o seguinte, um dos problemas da lei das PPPs é que ela cria exatamente duas filas de contratados diferentes com relação ao Estado. Um sem risco? Aqueles sem risco, com todos os riscos, e portanto sujeito também à Constituição, e outros sem risco, e sujeitos não à Constituição, mas à lei das PPPs, que, nesse sentido, pretendeu inovar a Constituição em vários aspectos. Aliás, se o estudante do direito está nos ouvindo, precisamos tomar cuidado, porque a lei deve ter fundamento de validade na Constituição e não o inverso. Claro. Portanto, nós precisamos examinar a lei das PPPs à luz da Constituição e não o inverso. Só para retomar, quer dizer, a questão das parcerias público-privadas, a meu modo de ver, não sei se o professor Márcio concorda com isso, elas somente poderiam ser utilizadas, primeiro, para aquelas operações de grande vulto. Ou seja, no mínimo, 20 milhões de reais. Assim dispõe a lei. Estados e municípios estariam proibidos, porque isso é lei de direito financeiro, a reduzir esse percentual. Operação de PPP serve para fazer face àquela impossibilidade de investimento do Estado e, portanto, para operações de grande vulto em infraestrutura. Valores acima de 20 milhões. Mais, prazo de resgate dessas operações entre 5 e 35 anos. Também não podendo ser superior, não podendo ser inferior a 5 anos. E mais, só seria cabível, e ainda assim, com muitas ressalvas, porque esta é uma questão importante, só seria cabível a parceria público-privada onde não fosse cabível a concessão ordinária. Porque não tem como justificar, do ponto de vista jurídico e constitucional, claro, tá certo? Que nós pudéssemos fazer para um mesmo serviço. Ora, uma parceria público-privada com uma série de regalias previstas na lei. Ora, uma concessão, tá certo? Sem as mesmas regalias e, portanto, criando. Isso aqui a Ordem dos Advogados tem um problema sério com relação a isso, burlando, de certo modo, a ordem cronológica do pagamento dos precatórios. Nós temos uma comissão na OAB de precatórios específica para isso. A lei das PPPs, nesse sentido, pretende dar a volta na fila dos precatórios. Nesse sentido, esse fundamento ético da lei é muito ruim, porque como eu preciso muito do capital, como eu preciso muito disto, e eu só posso atraí-lo se eu disser que ele tem um sistema que o garanta, tá certo? Logo, eu garanto o investidor privado, o parceiro privado, contra a Constituição. Mas, novamente, eu vou entrar na questão do Estado, da soberania do Estado. Novamente, o Estado, num período de globalização, o Estado está se perdendo, cada vez está se diluindo, se tornando um Estado mínimo, sim, e ficando refém
dos investidores, dos capitais. O que nós temos, se me permite, o que nós temos é o seguinte, concordo integralmente, o que nós temos é o seguinte, nós continuamos com uma mania que não se perde jamais, de achar que tudo aquilo que é bom e que funciona lá fora, necessariamente é bom e funciona aqui dentro. Quando se fala em globalização, por exemplo, é preciso considerar que, não obstante a velocidade da comunicação e dos transportes, reduzindo as distâncias, facilitando o trânsito de mercadorias e de capitais, é preciso verificar em que medida determinados institutos que se prestam a esta rapidez nos negócios lá fora guardam compatibilidade com a Constituição aqui dentro. Me permite uma parte, Márcio, nesse sentido? Para agregar o seguinte, PPP é um instrumento que nasceu do desenvolvimento normal do Instituto da Concessão no direito europeu. Ora, a história nossa das concessões começa em 1995, porque as concessões de outrora ficaram lá no Barão de Mauá, porque com o Estado Novo o que nós tivemos foi exatamente a assunção desse serviço pelo próprio Estado. E isso perdurou até 1995, quando houve uma ruptura de uma modelo. ruptura nesse sentido. Ou seja, isso que o professor mais coloca é muito próprio, é muito apropriado. PPP, lá é desdobramento natural do sistema de concessões. Aqui é alguma coisa que se quer dizer, concessões normais, nós já temos problema com ela. Como é que você introduz essa figura dessa maneira? E nós não podemos confundir o seguinte: não se põe aí, pelo menos num primeiro momento, a questão ideológica. Isso é importante. De ser contra ou a favor da globalização, ou ser contra ou a favor de uma maior flexibilização do conceito de soberania. Nós, operadores do direito, nós temos que ser responsáveis. Se nós temos uma ordem constitucional em vigor, se nós temos uma Constituição que só pode ser alterada por emenda mediante um processo legislativo mais dificultoso do que o estabelecido para a elaboração das demais espécies normativas, nós não podemos ficar atropelando a Constituição a pretexto de modernizar o país. Então, o problema de imaginarmos um Estado mais enxuto ou menos enxuto passa, em primeiro lugar, pelo modelo hoje em vigor do Estado brasileiro em face de uma Constituição elaborada em consonância com a nossa paisagem materna. A realidade do Brasil não é a mesma realidade do Reino Unido, não é a mesma realidade da Europa continental, não é a mesma realidade do Canadá, não é a mesma realidade dos Estados Unidos. Então nós precisamos ir com cautela e não criar, se me permite uma expressão, uma verdadeira carapuca para os investidores externos. Posso que, pegar um atraídos pelo canto da sereia das PPPs, de repente vêm aqui na suposição de que terão determinadas garantias excepcionais que amanhã poderão ser inviabilizadas por pronunciamentos judiciais. Claro. E aí o resultado vai ser o inverso. Vai haver um refluxo. Então é importante abrir, mas sem descuidar das peculiaridades do Brasil, mas abrir com sustentabilidade constitucional. Posso fazer uma observação aí, Márcio, porque me parece importantíssimo, Martim, você me perdoa, claro, você me permite. por favor. É que o professor Márcio toca um aspecto que eu acho relevante. Toda vez que você faz qualquer crítica ao modelo legal das PPPs em face da Constituição, a observação que se coloca é um pouco esta. Não, mas então, do ponto de vista ideológico, você é contrário a essa coisa. Eu nunca fui contra o sistema de concessões, absolutamente. Não tenho nada contra isso. O fato é que também, além disso, além do fato de que a lei das PPPs, em grande medida, ela pretende contornar a Constituição, o que eu acho que é absolutamente impraticável, do outro lado ela coloca um sofisma. Quer dizer, ela pretende atrair capital estrangeiro para aplicação em infraestrutura, mas ela teria que, para isso, oferecer um marco regulatório adequado, firme.
com suporte constitucional. Eu não tenho dúvida, por exemplo, que a hora que conseguir a constrição patrimonial de bens do Estado, o primeiro lá da fila, né, que está 15 anos na fila de precatório, eu quero receber. E o princípio da igualdade. Os credores, todos os credores de precatório. Mas de outro lado não é só isso, também o Ministério Público. Não, uma das questões... Até por essa questão da crítica ideológica, quer dizer, não é uma questão só de ideologia, precisa ver o outro lado, quer dizer, a consequência jurídica, que isso reflete em terceiros, independentemente de ideologia. Claro. Você tem um terceiro que está lá 20 anos na fila de precatório, querendo receber, e alguém, por recorrência de um crédito... Eu não sei se ficou muito claro para o telespectador o que é essa questão do precatório, mas só para explicar rapidamente, é que a lei das PPPs possibilita que, para que o poder público faça face às suas obrigações, para que o parceiro privado não se veja ameaçado, ou seja, que o poder público vá cumprir com as suas obrigações, porque nos casos de PPP a remuneração não se dá pela tarifa, mas o poder público paga. Ora, já que ele vai investir, ele tem que ter segurança. Como é que foi a forma que a lei inventou para dar essa garantia? É instituir, por exemplo, garantias que os privados não têm, que outros contratados não têm. Por exemplo, constituindo um fundo garantidor cheio de bens, ações, direitos, em que do próprio Estado, em que se o Estado não fizer a sua parte, ele poderia sacar. Vou interrompendo o nosso convidado. Lembrando que esse programa pode ser assistido no 9 da NET, no canal 72 ou 99 da TVA, ou no 186 da TVA digital. Também pela internet no site www.ultimainstancia.com.br. Obrigado e até o próximo bloco. Estamos de volta no programa Direito à Globalização. E eu interrompi o Dr. Tarcísio, nosso ilustre convidado hoje, no meio da discussão, porque foi suspenso pelo tempo. Agora, o que eu queria observar, observando que a palavra está comigo, eu acho que não é uma questão ideológica de mais ou menos Estado, mas é uma questão realmente, como o professor Márcio colocou, uma questão de respeito à lei. Então, imaginemos a seguinte hipótese, uma obra de grande vulto, como assinalado aqui, começa a sua execução. Alguém entra com uma ação popular e um juiz concede uma liminar, suspendendo. Por quê? A lei fere princípios constitucionais. Então, o marco regulatório, o problema é de crítica ao marco regulatório também, que o operador de direito não pode se esquecer que, fundamentalmente, ele tem que estar atrelado às normas constitucionais, tem que respeitar a Constituição. E, na medida que uma lei não respeita a Constituição, reduz o papel do Estado através de um artifício legal, achando que isso é para nascer, nós estamos falando de uma invasão de competência legal. E isso me preocupa. E isso é um efeito que eu acho que não ocorre isolado. Nós estamos vendo, por exemplo, a gente está falando em OMC. Nós vemos no OMC, por exemplo, hoje está sendo discutido no grupo G4 o papel das compras governamentais. O Brasil está discutindo com Brasil e Índia, representando países em desenvolvimento, estão discutindo com os países desenvolvidos a questão, entre outras questões, de compras governamentais, que isso é uma grande questão. Então, uma decisão de Genebra afeta muito mais que talvez uma decisão que a gente produza aqui dentro do Parlamento brasileiro. É isso que me preocupa, por desrespeito à legislação. O que nós temos assistido, e não apenas nesta área, é realmente um atropelo da Constituição. Não é? Quer dizer, na ânsia, digamos, de modernizar o país, se atropela a Constituição. É bem verdade que existem aqueles que rejeitam as observações que temos feito com relação à insustentabilidade constitucional de algumas disposições das PPPs. Mas as objeções que têm sido apresentadas têm sido feitas por juristas da maior expressão. Não só nacionais. Outro dia, aqui em São Paulo, houve um seminário congregando especialistas do México, da Argentina, de toda a América Latina, em que o único ponto de debate era exatamente a solidez jurídica dos marcos regulatórios. Porque, num primeiro momento, você pode até enganar alguém, mas ninguém engana todo mundo o tempo todo. Claro. Portanto, tem uma questão aí fundamental. O marco regulatório tem que oferecer condições para atrair esse capital. E não é possível oferecer coisa que depois não pode ser cumprida. O Ministério Público está vigilante. Quer dizer, a hora que você pegar... E mais, o Estado não pode ser camaleão. O Estado não tem um regime público
quando ele deseja, e o regime privado quando ele deseja. O regime do Estado é um regime público. Ele não pode constituir um fundo garantidor de natureza privada e dizer que aqueles bens estão sujeitos à execução forçada, tá certo? Como tem sido feito e está proposto na lei das PPPs. Quer dizer, nós estamos oferecendo garantias que nós não poderemos cumprir, tá certo? De antemão é sabido isso. Quer dizer, eu acho que isso está posto no marco regulatório. Se nós quisermos nos enganar, ótimo. Agora, eu estou dizendo o seguinte, na hora que isso vier a crise, efetivamente, entre parceiro público e parceiro privado, aquelas garantias não poderão ser exigidas. Agora, o que me impressiona um pouco nessa questão diz respeito ao seguinte, quando veio a nova lei de falências, diz o seguinte, isso iria abaixar a taxa dos juros, porque ia dar uma garantia aos bancos, efetivamente, como passando na fila, os credores, essa coisa toda. E o que se viu que a taxa de juros continua a mesma. E parece isso. Vem uma nova lei que parece que vai resolver todos os problemas da infraestrutura do país. Nós temos uma cultura que é a cultura reformista. Toda vez que se fala na necessidade de reformar alguma coisa, parte-se do pressuposto de que, em primeiro lugar, reformar é preciso e, em segundo lugar, que a reforma será melhor daquilo que já existe. Eu, por exemplo, pergunto, ninguém mais fala na reforma administrativa, não é? Na reforma do Estado, e que, inclusive, desagou na emenda constitucional número 19, no emendão, que trouxe algumas contribuições importantes para o nosso aprimoramento jurídico institucional, mas, de outro lado, acabou provocando alguns retrocessos inimagináveis. Mas sempre se vende a seguinte ideia, a reforma vai ser para melhorar. Tudo bem, reformar, avançar, aprimorar é necessário, mas o que nós não podemos fazer é presumir que toda e qualquer proposta de reforma seja um passo adiante e não um passo atrás. Mas nós estamos desenvolvendo essa cultura. Reforma administrativa, como é que está o Estado brasileiro? A própria emenda 45... Um dado nesse sentido que o Márcio coloca, e eu acho que é fundamental, é o seguinte, se pretende reforma do Estado, a reforma do Estado se dá pelo Estatuto do Estado. A reforma do Estado se dá pela reforma da Constituição. Quer dizer, você não pode pretender alterar o Estado, mudar o Estado, se você não gosta do sistema de precatórios, mude a Constituição. Mas você não pode tentar dar a volta no artigo 100 da Constituição e estabelecer um novo sistema, aqueles que não entram na fila dos precatórios, pela lei das PPPs. Isso é inviável. Tratamento discriminatório, inconstitucional, ofensa ao princípio da isonomia. Mas o que não deixa de ser, são parentes, sedutor, né? Não só para as PPPs, mas para todo mundo. Né? Acabar com a fila precatória e colocar os bens do Estado não há nenhum questionamento com relação a isso. O sistema do artigo 100 é um sistema falido. Claro. Eu não tenho dúvida. Claro. É preciso alterar isto. É preciso que o poder público tenha a obrigatoriedade de colocar no orçamento quantia suficiente a fazer face aos precatórios que ele deve. Mas não é mais possível fazer-se mudança constitucional para dar o calote no pagamento dos precatórios. Professor Tarcísio, isto parece significar o quê? Uma confissão do Estado que vai continuar sendo um mal pagador. É isso. Tanto é que ele não mexe no artigo 100, porque ele quer exatamente privilegiar alguns contratados, deixando a maioria esmagadora no regime de precatórios. Quer dizer, não se quer resolver o problema dos precatórios. É uma confissão do Estado, isto é, do Estado. Uma confissão de alguns governantes que não pretendem fazer com que o Estado passe a honrar incondicionalmente os compromissos que botar o esqueleto no armário. Mais então do que uma própria constitucionalidade, é uma imoralidade. E depois outra coisa. Coisa que atinge o princípio de moralidade. E há uma outra coisa que eu acho importante. E uma coisa que eu acho importante destacar é o seguinte: é preciso também separar a incompetência de determinados governantes do problema da denominada falência do Estado ou do serviço público. Há muitos governantes que se escondem atrás exatamente do Estado, para dizer que o problema é do Estado, não é dele governante. Ele incompetente. As pessoas são iguais. Eu costumo dizer, o trabalhador no setor público é o mesmo do setor privado. O que ocorre é o seguinte, que geralmente no setor privado há um controle mais a miúde. Como a finalidade é, sobretudo, de lucro, ninguém quer perder de vista a quantas anda o desenvolvimento das atividades. Mas tire-se mecanismos de controle.
faça com que o gerente ou o dono da empresa não manifeste o interesse Pelo de um negócio. acompanhamento a par e passo das atividades. A empresa fecha, ela entra no vermelho, ela entra em falência. E a ideia que se transmite é o seguinte: a empresa privada é o modelo de eficiência e o Estado é o modelo de ineficiência. Mas não se apontam aquelas atuações do Estado em que ele é modelo de eficiência. E a atuação de determinadas empresas que, na realidade, fecham as portas, não raras vezes, por incompetência gerencial dos Também. seus donos. Mas aí há um problema também que a gente deveria ressaltar, que nesse caso da empresa privada ineficiente, quem toma o prejuízo é o particular. E no problema da ineficiência pública, do dirigente público incompetente, porque existe nesse país graça, infelizmente, quem paga a conta somos nós, contribuintes. Mas aí é um outro detalhe. Não é exatamente isto. Porque me parece que é falsa a ideia do que o que ocorre no setor privado diz respeito apenas, se me permite a expressão, o bolso do empresário. Porque quando ele fecha as portas, ele coloca centenas e eventualmente milhares na rua da amargura. Quando ele não sabe reduzir custos, ele embute esses custos no preço dos produtos e quem paga é o cidadão, é o consumidor. Então é falso dizer, por exemplo, que a corrupção no setor público afeta o povo e os desmandos do setor privado afetam apenas o empresário. Não é verdade. O povo sempre paga a conta, diante da ineficiência do Estado ou diante da ineficiência do setor privado. Mas, doutor Márcio, eu gostaria de ressaltar o seguinte: existe uma diferença. Eu vi uma reportagem essa semana que faz mais de 40 anos que nenhum político nesse país, do Poder Legislativo, é condenado pelo STF. Eu não sei se esse dado é verdadeiro, mas me parece sê-lo. Agora, entretanto, nesse caso do risco empresarial, sem dúvida, quem paga é a população. Mas nesse caso, se eu, empresário, por hipótese, eu sou empresário, eu deixo de pagar um tributo, porque eles são pesados por qualquer coisa, eu sou obrigado a me dirigir à Polícia Federal hoje e sou indiciado, isso, aquilo outro, por crime contra a ordem tributária. Mas há um tratamento diferenciado entre o empresário, que às vezes tenta e por incompetência ele acaba falhando, e certamente existe fraude, existe corrupção, mas há uma diferença de tratamento. Nós vemos hoje, por exemplo, um determinado fulano que participa de esquema de lobby, é um lambari. E por ele ser um lambari, coitado, ele não é processado, não é indiciado, não é nada. Agora, o lambari, empresário, ele seja lambari, ou seja, do cardume grande, peixe grande, ele vai lá depois da mesma maneira. Mas o senhor quer ver uma coisa? Por exemplo, nós nunca fizemos levantamento de quantos administradores públicos vieram do setor privado. Uma boa parte, talvez a maioria, dos administradores públicos que respondem pelas chefias de executivo vêm do setor privado, são empresários. E nós acabamos não contabilizando isto. Outra coisa que dificilmente a gente contabiliza. Quando nós temos corrupção no setor público ou improbidade administrativa, nós temos dois lados. Já se falou isso muito no passado e parece que se esqueceu. Nós temos o corrompido e nós temos o corruptor. Claro. E, portanto, quando se fala em impunidade, não se deve lembrar apenas que está havendo impunidade com relação ao homem do setor público, porque está havendo impunidade também aí, quando está havendo, também do parceiro dele do setor privado. Sem dúvida, sem dúvida. Então, o problema da corrupção, o problema da ineficiência, não é algo inerente, digamos, apenas ao Estado. É algo que é inerente à condição humana e contra o que nós devemos combater. Mas eu não acho que... Mas não é um fenômeno mundial que tem ocorrido, esse desinteresse pela coisa pública. Isso não é fenômeno só no Brasil. Quer dizer, no mundo todo se enfrenta problema daquele homem que tem vocação para a coisa pública, de interesse pela coisa pública, de trabalhar para os outros ou pelos outros também, além de si próprio. Quer dizer, isso não é um fenômeno mundial. Eu tenho a impressão que isso é cíclico, não é? Mas os Estados Unidos agora estão exatamente mergulhados nessa discussão com relação à de administração Bush. O debate está quente aqui, está ótimo, mas tem uma coisa que se sobrepõe a nós, que é o tempo. Está estourado o nosso tempo. Eu vou encerrando esse bloco por aqui e convido vocês para continuar assistindo esse programa, que está muito bom, no próximo bloco. Obrigado e até lá.
Estamos de volta no nosso programa de Direito e Globalização. Este programa pode ser assistido no canal 9 da NET, 72 ou 99 da TVA ou 186 da TV Digital. Lembrando também que pode ser visto na internet, no site www.ultimainstancia.com.br. E no terceiro bloco que nos antecedeu, o programa pegou fogo aqui. A discussão graçou, pegou fogo e infelizmente está no último bloco. Então, e gostaria de poder continuar aí a noite toda discutindo com o Dr. Márcio, muito nos honra com sua presença, e o Dr. Tarcísio também. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, já que a gente está encerrando, aqui a gente está falando de televisão, está falando de um espaço aqui, de TV a cabo, um espaço público. É possível, doutor Tarcísio, fazer uma PPP no setor de telecomunicações? Veja, eu vi inclusive notícia nesse sentido, não é? Que o ministro pretendia eventualmente trabalhar uma PPP para montar a TV pública, não é? Não me parece que seja caso de uma PPP para isso, né? Me parece que as PPP se deviam destinar originalmente para as obras de infraestrutura. Então nós estamos falando de portos, nós estamos falando de aeroportos, nós estamos falando de rodovias, nós estamos falando de coisas desse jaez e não de uma TV. O problema é que o ministro deve encontrar um modo de financiamento da TV pública. Mas, de qualquer modo, a questão da TV também esbarra a questão da globalização das telecomunicações, né? Isso por quê? Porque o fato é que a convergência tecnológica está fazendo com que o seu computador daqui a pouco vire uma televisão, né? E o nosso celular agora vire um computador que vira televisão, ou seja, essa convergência tecnológica ela é inevitável, não é? E isso põe uma outra questão para nós, que é a questão constitucional. Porque a nossa Constituição ela é de 1988. Quer dizer, em 20 anos, com a rapidez tecnológica, é muito possível que essas questões não estejam postas na Constituição, ou pelo menos não estejam postas do modo como o mundo vai enfrentá-las, não é? E, portanto, talvez seja interessante aqui rever esse marco regulatório. Não é? Aliás, hoje já se discute no Senado, na Câmara dos Deputados 3 projetos de leis que propõem alterações ou se propõem a regulamentar um pouco dessa distribuição de conteúdo, tendo em vista essa inevitável convergência dos meios de telecomunicação. Não é? A radiodifusão, ela tem um capítulo próprio na Constituição, tem uma proteção, quer dizer, só 70% do capital tem que ser nacional e etc. Mas como é que fica isso do ponto de vista das telecomunicações? Não é? Nós temos limitações. As empresas de TV não podem fazer, por exemplo, TV a cabo. A TV a cabo, por exemplo, não pode, em princípio, ter publicidade. Mas por que isso? Quer dizer, não era necessário que isso fosse enfrentado e fosse modificado? Quer dizer, a internet não mudou todo esse panorama? Não é? Quer dizer, nós não estamos falando em inclusão digital. Quer dizer, é fundamental trabalhar esses conceitos, sobretudo a internet, porque é preciso, quer dizer, a socialização desses meios e a inclusão digital vai se dar pela internet. Logo, é preciso quebrar certas barreiras. Quem está fazendo uma coisa não pode fazer outra. Eu acho que, no fundo, quer dizer, radiodifusão e telecomunicação, é difícil você separá-las do ponto de vista conceitual, não é? Mas, de qualquer modo, o fato é que a convergência é inevitável entre elas. E hoje, a disputa entre elas não se dá mais na TV que vende um pacote publicitário ou ambas, aliás, a TV, as empresas de telecomunicação, elas vendem pacotes. Tá certo? Um vende TV, vende telefone e vende internet. Ou seja, hoje a disputa nesse segmento é pelo quem tem o melhor pacote. Logo, nós temos que abrir a possibilidade da prestação desse serviço a todos, ou seja, democratizar. Sem dúvida, eu acho que a internet cumpre um capítulo aqui, doutor Tarcísio, muito grande, capítulo esse, que diz respeito ao seguinte: hoje é possível, e amanhã será muito mais, cada um de nós ter sua própria TV, ter seu próprio canal de comunicação. O Orkut é isso, já é mais ou menos isso, o e-mail já cumpre esse papel, e amanhã, com uma simples câmera, você pode fazer seu programa em casa. E o que vai disputar a liderança com os meios de comunicação será o seguinte: conteúdo. Ninguém conhece exatamente isso. O que você tem que proteger. Eu queria saber uma coisa, doutor, mas você está pensando aqui, estava debatendo, estava pensando. O Brasil não é muito lento, quer dizer, o Estado brasileiro não é muito lento
em abordar essas questões, especialmente legislativas, seja no que diz respeito A legislação não vem telecomunicações, sem a reboque, vem sempre a reboque do progresso tecnológico. Especialmente em confronto com essa velocidade da globalização e velocidade da informação, e a impressão que dá é que o Congresso está ensimesmado, preocupado com, enfim, coisas outras que não são de interesse público, e os advogados muitas vezes atacados, já vem um advogado dar palpite, porque estão preocupados com o Estado Democrático de Direito, com a manutenção do Estado Democrático de Direito, conscientes da importância do Estado Democrático. Quer dizer, a gente não acaba vivendo um pouco numa ficção, quer dizer, o mundo jurídico e nós, operadores de direito, pensando como as coisas deveriam ser e tal, e as coisas transbordando aí, escorrendo pelas mãos? Olha, nós temos que considerar alguns aspectos. Em primeiro lugar, em larga medida, a legislação vem a reboque das transformações sociais. A partir do momento em que as transformações sociais, o avanço tecnológico põe outros problemas ou implica outras relações, é que se vai percebendo a necessidade da disciplina legal. É muito difícil antever o que vai acontecer para adotar o país antes que as coisas ocorram de uma disciplina de tal sorte que quando ocorrerem já se encontra aquilo que está na moda dizer o marco regulatório pronto. E, portanto, até certo aspecto, não é de se estranhar que a legislação venha a reboque da complexidade das relações sociais. Mas também é preciso reconhecer que as nossas instituições não estão adequadamente preparadas para este desafio. E, sobre certo aspecto, isto é em decorrência também de uma excessiva preocupação, não digo que não seja necessário, com o problema da denominada máquina administrativa. O Congresso Nacional dispõe de assessores preparados e em quantidade suficiente para poder dar subsídios para a elaboração dos grandes projetos em termos de adaptação. Seria só isso, Márcio? Não sei se da legislação? Mas seria só esse aspecto Não, ou seria uma questão também de prioridade, de pauta? São vários aspectos, mas normalmente se dá uma pressa maior àquilo que se tem mais facilidade de produzir. Mas isto envolve não apenas o legislativo, mas envolve o executivo. Hoje, a grande iniciativa na produção legislativa vem do executivo. E a medida provisória. Sem dúvida. E normalmente não há como comparar a assessoria de que dispõe o executivo em relação à assessoria que dispõe o legislativo. Porque há também uma questão política que diz respeito ao número, por exemplo, de servidores. Então, as coisas são reciprocamente condicionadas. A questão é muito complexa. Agora, que nós assistimos uma lentidão em geral no país, não há dúvida alguma. Lentidão no judiciário, lentidão no legislativo, lentidão no executivo. E às vezes, quando o executivo quer ser mais rápido, não raras vezes ele atropela algumas coisas. Queria só colocar como ponta de pauta para o próximo programa esta questão da interferência dos meios de comunicação, aliás, não da interferência, o avanço tecnológico, ou a falta de aceitação e de assimilação dos avanços tecnológicos na justiça. Não é? Quer dizer, a demora nisso, quer dizer, nós ainda fazemos, a justiça ainda através, as petições são papel. Nós trabalhamos com papel, nos Estados Unidos isso já não existe mais. Professor Tarcísio, no Arizona, nos Estados Unidos, você não advoga mais se não tiver um endereço eletrônico, porque as intimações, etc., tá certo? Os espaços e petições são feitas por computador. Agora, depois nós temos um outro problema ainda, que é o problema dos grupos de pressão. E depois nós temos o debate, as diferentes correntes de opinião. O problema da ideologização de determinadas discussões. Agora, uma coisa é certa. Sob um regime autoritário de ditadura, as decisões são inquestionavelmente mais rápidas. Não necessariamente boas, exatamente pela falta do debate, geralmente desastrosas. Num processo democrático,
as coisas são um pouco mais lentas. Agora, nós estamos caminhando com relação a algumas coisas, possivelmente com lentidão demais. Em outras coisas, com tamanha sofreguidão, que acaba perdendo o pé de apoio na própria Constituição da República. É por isso que é preciso discutir tematicamente, mas sem perder a visão de conjunto. E a nossa experiência de tomada de decisões democraticamente é uma experiência, em termos de história da humanidade, muito recente. Não vamos nos esquecer que até o outro dia, nós podemos dizer assim, nós estávamos sob uma ditadura militar, em que na realidade o número de estrelas é que determinava aquilo que se considerava bom ou mal para o país. Doutor Márcio, doutor Tarcísio, após tantas considerações aqui, está desdobramento para vários programas, mas a gente tem uma ditadura chamada tempo aqui. E essa, eu não posso, contra essa de uma democracia, de uma discussão, e eu não posso fazer nada, infelizmente. Então eu passaria para o doutor Tarcísio, depois para o doutor Márcio, para as suas considerações finais, agradecendo antecipadamente a ambos pela participação, pela presença, foi um debate enriquecedor, foi uma aula aqui, embora um ou outro ponto tivemos algum campo de divergência, mas assim que nascem as ideias mesmo. Veja, eu queria de novo agradecer pelo convite, pela participação aqui nesse canal democrático, não é? Mas exatamente para deixar claro o seguinte, não há nenhuma... Eu tenho uma obra sobre PPPs, exatamente os aspectos constitucionais das parcerias público-privadas, mas não há nenhuma questão ideológica contra as PPPs. O fato é o seguinte, se nós queremos seriamente atrair investimento, é preciso segurança no marco regulatório. Agora, a segurança do marco regulatório passa necessariamente pelo respeito da lei à Constituição. E a nossa lei de PPPs, infelizmente, não é um primor nesse respeito. Ou seja, era preciso que fosse modificada para que fosse adaptada à Constituição, e não o contrário. Doutor Márcio. De minha parte, eu também só posso agradecer esta oportunidade de trazer algumas ideias, não é? Estamos tratando um tema bastante polêmico por natureza, mas nós estamos sempre confiantes que exatamente em razão do debate nós possamos aos poucos encontrar algum denominador comum. Eu realmente não vejo saída nenhuma para o país a não ser sob o império da legalidade, sob o império da Constituição. Se a Constituição não é boa, mude-se a Constituição. O que nós não podemos é vendar os nossos olhos e afrontá-la. Em segundo lugar, ninguém é contra esta questão das trocas internacionais, da movimentação dos recursos, do aporte de capitais, especialmente num país como o nosso, em que a capacidade de investimento com recursos próprios é quase que zero. Mas toda e qualquer abertura há de ser feita com cautelas, com responsabilidade e com salvaguardas, para que o país não continue sendo um país vítima, a expressão pode soar forte demais, mas vítima de uma certa expoliação do capital internacional. Ele é muito bem-vindo, mas de acordo com limites, de acordo com as prioridades e de acordo com os interesses também nacionais. É importante haver equilíbrio nisto tudo. É esta a nossa preocupação. Tá muito bem. Chegamos então ao fim de mais um programa Direito e Globalização, agradecendo imensamente a presença dos nossos ilustres convidados, Dr. Márcio Camaruzano, Dr. Tarcísio, e convidando o nosso telespectador para toda segunda-feira, a partir das 19 horas, acompanhar Direito e Globalização. Pode ser visto também no site www.ultimainstancia.com.br e também pelo canal 9 da NET, canal 7299 da 99 da TVA e 186 da TV Digital. Não é isso, Marcinho? É isso aí. Muito obrigado a todos, muito obrigado a vocês de casa. E seguimos na próxima segunda-feira, no mesmo horário, neste mesmo canal. Obrigado e até lá.